Nos bastidores de Brasília, as histórias que a história não conta. Apresenta Oterlina Neri. Estamos aqui em Planaltina, em frente à praça da Igreja Matriz da cidade, na casa da Dona Oterlina, para fazer a segunda entrevista que integrará o projeto Nos Bastidores de Brasília, Histórias que a História não conta. Boa tarde, Dona Oterlina. Boa tarde. Como é que a senhora gosta de ser chamada? Dona Oterlina ou tem um apelido? Não tem apelido. Pode me chamar do jeito que você quiser, eu não me incomodo. Então tá bom, vamos chamar de Dona Oterlina. Pois é, e se me chamar de Oterlina também, não tem problema. Que coisa boa. Vamos começar pelas origens da senhora. A senhora da Chapada dos Veadeiros, aquele lugar bonito, cheio de calunga, né? Conta um pouco dessa história, onde é que a senhora nasceu, como é que a senhora... A vida da senhora antes de chegar em Planaltina. Pois é, olha, eu nasci no município de Cavalcante, que não foi na cidade. Bem por lá da região dos Calungas, só que naquele tempo ninguém queria ser calungueiro. Ah, é? É, era ofensa. Hoje calunga está na moda. Mas eu não conheço calunga, mas eu sou daquela região lá. E por que o pessoal não gostava de ser chamado calunga? Porque tinha preconceito? Porque lá é assim, os quilombos, né? Então o povo chamava lá de calungueiro e tal. Uhum. É só gente negra. E era um lugar muito difícil De chegar. Até a cavalo era difícil. Era difícil, né? Lula que... E os pais da senhora? Era lá mesmo, de Cavalcante? Não, meu pai era de Nova Roma. Por isso eu sou registrada como natural de Nova Roma. Nasceu, né? Porque eu morei lá para aquela região até meus 11, 12 anos. Uhum. Então, até os 12 anos, a senhora morou em Nova Roma? No município. Agora, meu pai faleceu e eu tinha 3 anos. Aí minha mãe ainda ficou lá um tempo. Aí viemos para Cavalcante, que ela era de Cavalcante. Uhum. Aí veio para Cavalcante. Voltou para Cavalcante. Eu vim Ela só ficou em Cavalcante, que mudou para cá? Eu estudava em Cavalcante, mas morava na fazenda, no município. São João dos Costa, que a nossa família é Costa, então lá chamava São João dos Costa. Como é que foi a infância da senhora? Como é que foi o viver quando era menina, quando era adolescente? Fala um pouco para nós. Eu era uma adolescente muito levada. Eu não era muito santa, não. Eu morava em Cavalcante. Eu conheço mais Cavalcante do que lá onde eu morava. Porque eu chegava em Cavalcante, unia mais a turma, e aí aprendi a nadar no Rio das Almas, que é um rio grande, o Bartolomeu. Perigoso. Mas tudo isso minha mãe não podia saber. Era tudo escondido, tudo fugido. Fala um pouco da mãe da senhora. Ela ficou viúva, a senhora ainda muito nova. Fala um pouco da mãe da senhora para nós. A minha mãe foi uma pessoa muito sofrida, porque ela casou com 20 anos, ficou viúva com 24. Nunca mais casou. Então eu sou filha única. Filha única. Sou filha única. Porque meu pai faleceu, ela não quis casar mais. Aí me criou, mas me criou assim, como eu toda a vida trabalhando. Ela nunca me poupou do serviço, não. E também nunca poupou das minhas travessuras. Apanhei muito. Fala um pouco da senhora como professora. Como é que foi ser professora? A senhora formou aonde? Estudou em qual escola? Olha, como eu fui ser professora, não foi uma coisa assim, foi aparecida assim, não sei por quê. Porque eu estudava em Cavalcante, mas lá só tinha até o 2º grau. Naquele tempo se falava, era primário. Então terminou, não tinha mais aula. Minha mãe morava na fazenda, eu fui para a fazenda. Lá naquela região não tinha uma escola rural. Como eu cheguei lá, não estava
toda a vida eu fui assim espirituosa, eu não gostei de ficar parada. Aí eu comecei a dar aula para meus primos. Aí, né, não sei porquê, mas eu comecei. Aí fui dando aula só para os meus primos. O meu tio gostou, porque aí já não precisava dele de levar os meninos para a cidade. Me propôs, me fez, olha, eu te pago para você dar aula para eles. Aí eu comecei a dar para meus primos. Aí foi ajuntando. Porque não tinha em lugar nenhum. Aqueles vizinhos foram, os que podiam me pagavam, e os que não podiam, eu dava de graça. Uhum. Aí foi indo, quando eu dei férias, eu estava com a sala cheia de alunos. Aí fui dando a escola, assim, não foi um ano, não, foram vários anos, eu dando aula e tal. Aí comecei a dar para os peões. Tinha muitos peões que não sabiam ler. Aí eu falei, eu vou fazer de vocês um eleitor. Aí comecei a dar aula para eles. Tem aluno mais velho do que eu. Aí já não está tendo quem ia morrer tudo. Aí fui dando. E o povo foi achando bom e foi aumentando. Chegou um deputado de Goiânia, achou bom aquele trabalho, gostou do meu trabalho. Conseguiu me nomear como professora estadual. De forma que eu não tenho custo de professora, não. Eu fui na marra. A necessidade, né? As pessoas precisavam da senhora. Aí, né, era professora leiga. Mas aí eu continuei dando toda a vida e fazendo as minhas... Aí quando passou para a escola estadual, eu só podia lecionar de 7 a 14 anos. Aí o que eu fazia? Eu lecionava de 7 a 14 anos e lecionava para os outros. Falava, ó, se chegar um fiscal aqui, vocês saem caladinhos aqui, não fala nada não. Quando vocês veem chegar uma gente estranha aí, vocês não esperam. Aí eu dava aula para todo mundo. A maneira como a senhora fala, fica claro para mim. Como é que é? A maneira como a senhora fala, a paixão em ser professora, fica claro para mim, eu fico convencido com as suas palavras, de que a senhora realmente, independente de diploma, tinha dentro de si a vocação do sonho de educar, de esclarecer, de dar... Não, porque a me admira muito que um dos meus primos contou para ela dos teatros que eu fazia. Fazia teatro para conseguir as peças, decorava com os meninos, ensaiava, fazia no final do ano. A senhora lembra? Conta um pouco para nós esse teatro. Fala para a gente um pouco como é que era esse teatro. Não, era difícil, porque até para conseguir as peças era difícil. Mas aí eu vinha em Alto Paraíso, conseguia, levava e punha eles para decorar, aquelas ensaiar tudo. Não era tão coisa que nem eu tinha tanta prática, mas tentava e fazia. Fazia coisa. Até ele está aqui. O Zé Vino, ele fez a parte do índio, ele ri até hoje. Eu disse que não a senhora lembra quando parou de dar aula? Como é que é? Quando a senhora parou de dar aula, a senhora lembra? Em que Lembro. Época? Eu parei de dar aula depois que eu morava aqui, quando eu aposentei. Eu aposentei com 40 anos. Muito tempo. Então, quando a senhora mudou, continuou sendo professora ainda? Daqui, eu ia com o menino no braço, lecionar lá em Teresina. Que epopeia, que viagem. Sério? Conta um pouco para nós essa história. Porque eu não era muito bem vista, não, da turma. Que eu era adversária deles. Então, quando criou essa cidadezinha nova de Teresina, o povo, eles começaram a doar lote para aquele pessoal carente, e eles foram mudando para lá e
levando os meninos, aí os meninos ficaram muito pouco lá na fazenda. Aí eu, toda a vida, eu gosto muito da coisa certa. Eu vim em Formosa, avisei, porque eu tinha que fazer curso de preparação todo final de ano. Aí eu vim conversar com a dona Ana Balduino, que era a delegada regional. Falei, ó, a escola está muito pequena, não está compensador, tem pouco aluno. Ela me mandou para Cavalcante, mas o povo lá disse que não tinha vaga. Aí foi tempo que lá não tinha ginásio e Ruth terminou o 2º grau. Eu falei, agora eu tenho que tirar meus meninos, não posso deixar. Mas se lá tivesse o ginásio, que eu tinha casa na cidade, tinha tudo, mas não tinha, não tem vaga. Mas não tinha vaga para mim. Eu bem sei disso, que não tinha vaga porque eu não fazia parte do grupo. Lá, na política. Porque teve uma época mesmo que lá na fazenda era um povoado. Todo mundo era da direita. Até meu marido era mais da direita do que a esquerda. Como é que a senhora ia daqui para... Tá, pode terminar. Como é que a senhora ia daqui para lá, para Teresina? Porque Teresina está longe, fica entre Alto Paraíso e Cavalcante. A senhora já morando aqui ia lecionar lá. Ficava lá um mês na casa que a senhora tinha? Aí depois eu já morava aqui, eu ficava na pensão, a pensão era da minha tia, lecionava, mas lá eu fiquei pouco tempo. Deus me ajudou. A perseguição era muita. Aí eu tinha um amigo aqui, eu já estava com os meninos aqui dando aula, mas aí minha mãe veio para tomar conta dos meninos e eu ficava perambulando para lá e para cá. Ele foi na Brasilinha, era um senhor, nesse tempo o prefeito era o senhor Eloy. Ele foi na Brasilinha, pediu para o senhor Eloy para arrumar a vaga para mim, para me transferir, que eu contei para ele que eu tinha que estar viajando. Aí o senhor Eloy falou, ó, tem a vaga. Se não tivesse, eu criava. Porque um amigo meu não ficava doido. Eu não conheci seu Eloy, só de nome. Aí ela traz a transferência que cheguei lá, a supervisora disse, não, nós não podemos dar a transferência porque nós precisamos, tem falta de professor aqui, mas não lá na cidade. Que não pode. Tudo bem, eu vou. Aí me puseram em Teresina, que era a cidadezinha nova, e que a professora não combinava, mas o povo era um inferno. Aí mas eu sei muito bem o que foi o golpe dela. Ela pensou, ela não aguenta e pede para sair. Aí eu fui com o menino no braço. Pagava uma menina para cuidar do menino enquanto eu dava aula. Aí fiquei lá, abril, maio, junho. Julho era férias, eu vim para aqui. E voltei em agosto, quando começou as aulas. Aí quando eu cheguei lá em agosto, daí a primeira semana, lecionei a primeira semana, a mulher do prefeito de Cavalcante chegou e falou para mim assim, e meu esposo ficava mais aqui do que lá. Aí eu vi ele chegando, eu vi o carro dele passando. Aí a menina falou assim, você me paga a Boa Nova? Eu pensei que era a chegada dele. Falei assim, eu já vi. Aí calou, aí ela falou assim, agora você vai direto para Nazina. Falei, você não sabe que eu estou trabalhando aqui, não? Ela falou, mas você aposentou? Eu falei, eu? Ela diz, aposentou. Eu vi no Diário Oficial. Eu falei, você não me conta isso não, porque isso é demais para mim. Aí ela falou, eu li no Diário Oficial lá. Eu falei, agora eu nem dormi.
No outro dia eu chamei uma moça que tinha lá, falei para ela, falei, olha, eu te pago uma semana para você dar aula no meu lugar, eu vou em Goiânia. Aí deixei ela e vim em Goiânia, porque eu não acreditei que era bom demais. Cheguei em Goiânia, estava aposentada mesmo, assinei os papéis. Cheguei lá, paguei ela um mês, a semana de escola que ela tinha dado, e ó, vim embora, aí eu vim e fiquei aqui. Então a senhora lecionou em Brasilinha, então? Não, em Brasilinha elas não quiseram me dar transferência. Tá. Porque na época Eu ganhei a transferência, mas ela não. Ela disse que não podia, me mandou para lá. Que era... Aí para cá, a senhora mudou quando para cá? eu cheguei aqui em 27 de janeiro de 1926, e 66. 66. 27 de janeiro de 66. Ela está quase fazendo aniversário, hein? Um dia antes. Eu morava ali em cima, onde é a tradição. Ali não tinha, na minha casa não tinha água encanada e nem luz. Ali é a última rua. Não tinha para lá, era só cerrado. Ali onde é que é o hotel e restaurante Tradição? Ali era nosso. Nós tínhamos comprado. Ali para frente era a casa ali. Eu morei ali uns 12, 13 anos. Mas quando eu cheguei não tinha água na casa, a água era lá no meio da rua para todo mundo. Era a quadra inteira. E a luz não tinha, mas a luz eu não incomodei muito, não. Porque eu vim da fazenda, né? Lá era lâmpada, lampião, mas a água eu achei difícil. Porque lá tinha muita água. E agora buscar essa aguinha lá. Quando a senhora chegou, quais os primeiros contatos que a senhora teve aqui? Como é que a senhora entrosou aqui em Planaltina com a comunidade? Olha, foi muito fácil. Porque eu tenho muita facilidade para... Mas, primeiro, eu devo muito favor a uma família de mineiros que tinha aqui. Quando eu cheguei, nos primeiros dias que eu não conhecia, os que eu conhecia eu não vi. Eles me deram muito apoio. Era um senhor de... Como é que ele chamava? Da família de quem? O pai de Neném. Esqueci o nome dele. Ele tinha os filhos. Ele morreu no mesmo ano que eu cheguei aqui. Mas ele foi muito bom. A dona Geralda, que era a esposa dele, Alípio. Aí o filho dele trabalhava no plano. Então, para mim, eu não conhecia nada. Eles compravam remédio. Aqui tinha uma farmácia sozinha, uma loja de tecido. Não tinha televisão, era contada as casas que tinha. Telefone não tinha nenhum, era um telégrafo. Tinha um telegrafista. Então, aí esse seu Alípio, ele foi uma pessoa boa, ele e os filhos dele foram bons demais. Mas depois eu fiquei conhecendo todo mundo. Nessa época, a senhora ia no plano piloto, como é que era o plano piloto? 1966, tinha pouco tempo. A ida para o plano piloto era um bicho de 7 cabeças, porque ônibus era raro. Bom. E não tinha rodoviária, parava ali na frente, na porta da prefeitura velha, de lá, tinha o senhor Rui Lapa, era na casa dele que o povo aglomerava na porta dele para pegar o ônibus. Não tinha circular. Eu morava lá, se tivesse uma consulta, nesse tempo não era hospital de base, era distrital. Se você tivesse uma consulta lá de manhã, você tinha que sair de madrugada. Porque se perdesse um ônibus, aí agora era uma... Aí você tinha que andar, ou com chuva, ou de todo jeito, para ir para lá, para pegar o ônibus. E o ônibus só ia até na rodoviária, não tinha circular. Então, o que eu fazia? Toda a vida eu fui muito espirituosa, eu nunca fui assim. Eu pegava o ônibus e ia para a rodoviária. Lá eu pegava um táxi para poder ir comprar alguma coisa, material para meninas, essas coisas. Eu falei, mas tá nada, eu gasto mais do que
Porque aí o dinheiro não era com fartura. Ainda tinha que pagar o táxi, né? Eu aprendi, eu chegava na rodoviária, pegava a pé, passava em frente ao hospital de base, entrava ali, pegava para a W3, ia a pé na W3 até onde eu comparto que eu precisava comprar. Voltava com essa sacola até a rodoviária. Como é que era a W3 nessa época, na década de 1960? Olha, para mim que veio da roça, era uma beleza. Porque eu conhecia Goiânia, conhecia esse lugar, mas para mim andar assim para mim era tudo. Então a gente, como eu não era marinheira de primeira viagem, eu não procurava coisas entre quadras, essas coisas. Eu ia direto ali pegar as lojas, as coisas que tinha na papelaria. Tinha um lugar que eu ia muito no MEC, comprar aqueles pacotão de caderno, que naquele tempo era bom, porque o caderno não era igual hoje, que o povo tem escolha. Era aqueles pacotão, eu comprava um pacote grande para tudo quanto era menino. Que bom. Deixa eu perguntar outra coisa para a senhora. A senhora disse que quando chegou aqui na década de 60, a cidade era pequenininha. Só que na década de 70, a cidade aumentou e começou a Vila Buritis. Conta para nós como é que foi a chegada desse pessoal para a Vila Buritis. A primeira coisa que aconteceu foi aquela parte do Buriti que se chamava de mutirão. Você já viu falar? Já. Pois é, foi as primeiras casas. Foi no mutirão. Nossa, a gente ficou alegre demais. Fomos lá, todo mundo veio, está fazendo mutirão. Aí nós fomos para ver, coisa que... Mas era cerrado. Isso aí era um cerradão, o povo pegava articum, cagaita, essas coisas. Meus meninos iam muito, pegavam. Não tinha hospital aqui. Quando depois que começou o mutirão, começou o hospital, a gente já estava já ficando bom. Esse pessoal que veio para a Vila Buritis, na verdade, é um grupo daqueles que construíram Brasília. Aquele povo sofreu demais. Eu me lembro, a gente tinha coisa que aqui era muito pequena, e a gente ia lá ver. Aqueles caminhões de mudança chegavam e jogavam dentro daquele capim, assim, que não tinha barraco, não tinha nada. O povo chegava trazendo tábua, madeira, e aquela meninada que você ficava morrendo de dó, porque aquele bagunça danada. Mas nesse tempo, a gente tinha muito medo. Porque quando eu cheguei para aqui, a minha vizinha falou para mim assim, tem a Vila Vicentina, mas é perigoso que lá tem muito nordestino. Então a gente refugiava para cá. Você refugiava para cá e refugiava para cá, porque tinha a zona. Ninguém ia lá da zona. Então era só esse pedaço aqui. E era pequenininho. Mas aí, como eu ia falar para você, mas não tinha, depois de saúde tinha o Sandu, único, não tinha mais nada. Era uma farmácia, o Sandu, uma loja de mercadoria. E as escolas? E as escolas, como é que era? A escola tinha a paroquial, que era na Casa Velha, aquela bagunça danada. Tinha a escola 1, que era linda, aquilo para mim que vim de lá do interior era uma beleza, né? E tinha a Vicentina, na Vila Vicentina tinha uma na igreja, não tinha prédio, era na igreja. E a paroquial era o ginásio, era 3 escolas que tinha e o ginásio. Porque quando eu vinha para Formosa, porque toda a vida eu sonhei com o estudo dos meus meninos. Aí meu primo me aconselhou, falou, você não vai para Formosa. Eu não gostava disso aqui. Eu passava aqui e achava que... Meu primo falou para mim, você não vai para Formosa não, você tem muito menino.
E lá em Formosa, o ginásio público é só um. E quando você arranjar a vaga para um, você precisa para 2 e para 3. Você vai para Planaltina, que o ginásio é gratuito. Aí eu mudei de ideia e vim para cá. Vim para aqui, mas não para morar. Eu achava Planaltina... Puxar mais um fio da história. A senhora falou para a gente que houve um receio, assim, quem já morava aqui ficou receoso de entrar em contato com o pessoal que formou a Vila Buritis. Como é que com o tempo foi se entrosando? Como é que esse pessoal da Vila Buritis que chegou aqui, como é que foi entrosando? Conta um pouco pra gente. Foi difícil, porque o povo tinha muito medo. Nós todos tínhamos medo. A gente não podia mais sair de noite, porque... E virou um instrumento mesmo, porque aqui era manso, você podia dormir com as portas abertas, não tinha nada. Você podia deixar as coisas lá de fora. Então, depois que o Buriti chegou, aí o trem mudou. Mas a senhora depois criou amizade com o pessoal de lá? Entendeu? Eu trabalhei muito tempo com... Eu trabalhei 4 anos com o pessoal da Vila Buritis. Aí foi se entrosando. Como eu precisava trabalhar, tinha muito menino para sustentar, eles me chamaram, o padre me chamou para fazer uniforme para os carentes de lá. Eu trabalhei 4 anos. A presidente do Clube das Mães morava aqui, mudou para Brasília. Eu fiquei quase como a presidente, porque eu fiquei com as chaves. Ela vinha o dia que dava certo. Aí eu trabalhei 4 anos lá. Mas aí a gente foi entrando, que o padre Aleixo falou para mim um dia, falou, dona Terlina, a senhora é igual a ficha de telefone. Todo mundo conhece a senhora. Mas, porque até hoje, às vezes eu vou passando, a pessoa fala, a senhora é dona Terlina? Sou. Ah, a senhora fez isso para mim, fez aquilo. Porque eu nunca perdi o tempo para dizer assim, eu não ajudo uma pessoa. Minha mãe falava que eu vivia de fazer estação. Você sabe o que a estação que o povo fazia era da Via Sacra. Uhum. Porque eu posso ir andando com pressa. Se a pessoa começar a clamar a vida para mim, eu paro, escuto até o fim. Eu falo, Deus me deu o dom de ouvir. Eu gosto de ouvir. A partir daí eu quero perguntar à senhora, como é que a senhora envolveu com a igreja, com as pessoas? Foi na igreja. Eu fiquei sabendo do Clube das Mães, aí comecei a frequentar o grupo do clube. A dona Maria Amado me convidou para ir para o grupo, eu fui. Aí do grupo eu fui conhecendo o povo tudo. Que aquela pessoal frequentava lá e a gente frequentava. E o pessoal aqui é até hoje, muito hospitaleiro, muito amigueiro. Eles não... O padre Aleixo Suzin, ele reunia essa comunidade. O primeiro padre que eu cheguei foi logo mudou. Aí foi vindo um outro. Depois veio o padre Aleixo. Foi o que eu sou mais velha aqui do que essa igreja. Quando foi para construir a igreja, eu já morava aqui. Eu cheguei lá, eu não tinha muito costume com o padre, não. Ele tinha chegado. Eu cheguei lá e falei para ele, ó, padre Aleixo, o senhor não me conhece, mas eu sou a vizinha mais próxima de São Sebastião. Porque eu moro aqui na porta da igreja, o que o senhor precisar, minha casa é grande, tem uma sala grande, eu ponho à disposição para o senhor, se precisar de uma reunião, de qualquer coisa, eu estou à disposição, o que tiver no meu alcance. Aí, com isso, eu fiquei conhecida de todo mundo. Então, essa igreja matriz aqui em frente já foi feita, isso no Depois 1980, que eu moro aqui. Quando que foi? Ela foi, eu não me lembro quando ela começou, mas foi logo quando eu mudei para aqui, que eu morava lá em cima, que eu mudei para aqui, era praça. Então, já tinha os buracos, mas o padre, acho que não... O padre Aleixo chegou, é que deu andamento. Ela foi depois... Inclusive...
O sino do meio foi o meu esposo que doou, foi a Dona Ezequiel que inaugurou. Ele foi tocar o sino no dia da inauguração. Mas aí eu não tenho problema para conhecer o povo, não. Hoje não. Antigamente o povo me conhecia, vinha muita gente para mim cuidar. Hoje eu não posso. Porque lá na minha cidade, o povo, lá na região que eu morava, o povo falava que eu era mãe dos pobres. Então, e gosto. Aqui em Planaltina, a senhora participou dessas Folia do Divino, Festa do Espírito Santo? Para participar de fazer a festa, não, mas para ajudar, sempre ajudei. Agora, que eu tomei parte do começo até a semana atrasada, foi da Crevim. Ah, tá. Que é você conhece? Conheço. Ali eu acompanhei ali para adquirir o terreno. Nesse tempo eu caminhei muito, pedi muito. Inclusive tem uma coisa muito importante da Crevim que eu nunca posso me esquecer, que nós não tinha renda nenhuma para fazer com a cara e a coragem. Então, o Zenon, que iniciou, ele era muito meu amigo, ele me convidou para... Vamos, Dona Terlina? Eu falei, vamos. Aí, descobrimos esse terreno, que foi uma senhora de Formosa, Dona Madalena, que doou. Mas coisa que estava com muitos inventários, muita coisa. Aí ele foi trabalhando nisso, mas nós não tínhamos dinheiro. Quando conseguimos o lote, cadê? Fomos pedir o material, fazer uma vaquinha daqui, outra dali, coisa. Quando aí, um pessoal, ele veio e falou para mim, Dona Terlina, tem uns espíritas que doam a planta da Crevim, mas como é que é espírita? Eu falei, você não tem nada com isso, rapaz. Nós estamos precisando dessa planta, vamos, é da espírita, nós somos católicos, cada um está no seu caminho. Aí foram uns espíritos que doou a coisa. Aí, quando ele chegou, falou para mim, Dona Terlina, agora tem um pouco de material, tem tudo, mas nós não temos engenheiro e a obra não pode ser tocada por falta de engenheiro. Eu deitei de noite pensando o que ia fazer, porque dinheiro não tinha. Como é que eu ia chegar para o engenheiro e pedir para ele fazer coisa? Era demais, eu não tinha. Aí eu me lembrei que tinha um menino, o doutor Juarez, ele é engenheiro, e era um menino da minha casa, desde pequeno. Aí de noite eu pensei, no outro dia cedinho levantei e fui lá. Mas eu não pensei de pedir para ele, não. Eu pensei de propor para ele, dele fazer, acompanhar a obra e a gente pagando ele do jeito que pudesse. Aí cheguei lá, cheguei primeiro do que ele no hospital. Esperei, ele chegou, eu conversei, entrei, pedi para falar com ele, entrei e contei para ele a situação toda, a altura que estava. Antes de eu falar para ele que eu queria que ele acompanhasse para a gente pagar do jeito que pudesse, ele falou, a senhora manda tocar a obra que eu acompanho, a senhora não paga nada. Nós não pagamos um centavo. Ah, que bom. A senhora chegou a trabalhar na Crevim, porque lá tem 36 idosos até hoje lá. A senhora chegou a trabalhar lá de voluntária na Crevim para cuidar dos idosos? Lá na Crevim, a senhora chegou a trabalhar como voluntária para cuidar dos idosos? Como voluntária. Aí nós fomos trabalhar na cozinha para vender comida, para fazer pamonha, para essas coisas, para dar cozinha, na cozinha, para levar almoço para vender lá nas reuniões no plano. Tudo isso eu já fiz. Que coisa boa. Aí, depois, quando começou, eu tenho que contar para você da Crevim, quem foi o primeiro presidente, a primeira secretária, tudo. Você tem a história eu conheço. Na cabeça. Eu sei, porque eu acompanhei do começo. Aí, quando passou... E ela era tesoureira. Quando passou isso tudo,
que começou a entrar os velhos, eu comecei a trabalhar no bordado. Aí bordei até esses dias, a última dinheiro eu mandei na semana passada. Mandei R$ 536, que era de um resto de trabalho que eu tinha aqui. Mas aí mandei entregar a chave. Falei, não, agora não vou mais. Vendia os bordados que a senhora fazia? Fazia o bordado, vendia, tirava o dinheiro para lá para Crevim. Aí o derradeiro dinheiro foi esse que eu tirei agora. Mandei a chave do meu armário. Ela tinha um grupo e tinha outras senhoras. Aí elas, toda tarde, 2 vezes por semana, elas iam para lá e ela passava a tarde bordando. Só que ela era a tesoureira. Aí ali ela que comprava o material, que comprava tudo, né? Entregava para as mulheres. E aí, no final, vendia, a gente vendia, a Márcia vendia, todo mundo vendia. E o dinheiro a gente ia passando, todo mundo passava para ela, depois ela ia e entregava lá no Crevim. Isso foi anos e anos. Aí eu saí de lá por causa da Covid. Que eu acho que fez um ano que eu fiz, está tudo fechado. E você não está tendo nem condição de vender, você não sai, como é que vende, então... Para fechar esse primeiro momento, a gente vai dar uma pausa para descansar um pouquinho. Fala um pouco para nós, a Brasília que a senhora conheceu quando chegou aqui em 1966, ela era melhor do que essa Brasília de hoje? Como é que a senhora compara aquele tempo que a senhora chegou aqui em Brasília com o tempo de agora? Olha, para te dizer a verdade, hoje é muito melhor. Mas tem muitas consequências que também deu bastante dorzinha de cabeça para muita gente, não para mim. Para mim não, para mim ela é ótima. Mas, o que melhorou aqui em Planaltina com Brasília? Aqui em Planaltina eu sempre falo quando aqui tem muita gente que mora e não reconhece. Aqui em Planaltina, falo, vocês não viram nada. Planaltina hoje é um céu. Eu gosto demais de Planaltina. E Brasília, eu falava, quando passou assim uns 4 anos que eu morava aqui, eu falava assim, eu para Brasília, eu preciso me dar o endereço, que o resto eu resolvo. Hoje eu acho que eu não sei nem aqui. A senhora está com modéstia, sabe? Não sei não, está tudo diferente, Buriti é tudo parecido. Eu já não sei mais nada, não. Deixa eu perguntar para a senhora sabe um pouco da história de Planaltina, as primeiras famílias que chegou aqui em Planaltina? A senhora pode falar para nós sobre a história? Não, eu de Planaltina, eu vejo a pessoa aqui contar, mas que Planaltina foi começado por um senhor que consertava armas. E que ficou com o nome de mestre d'armas, né? Porque ele era um grande trabalhador nessa arte. Mas eu não tenho assim, nunca li. Porque eu gosto de contar o que eu já li. Eu não sei. Desde que a senhora mora aqui, conta essa história para a senhora. Sei que aí ela chamava mestre d'armas. Depois passou para chamar Altamira. Depois é que passou a chamar Planaltina, já foi logo... Eu não sei, aí eu não sei contar direito. Eu não mas, desde que a senhora veio morar aqui, quais as famílias que eles falam que eram as primeiras, as pioneiras? O pessoal conta qual era... Olha, eu considero os pioneiros daqui, os Guimarães, os Gonçalo Guimarães, os Monteiro, esse Salgado, Gomes, Rabelo, que são que é a tradição. Os Guimarães, eu baseio pela Onestino Guimarães. Você sabe muito bem, que eu já li toda a vida dele. A mãe dele é dessa família. Mas aqui eu nunca vi uma pessoa falar em Onestino. Será por quê? Estranho, né? Só Deus sabe. Só Deus sabe, né? Agora eu li a vida dele do desaparecido, né? E se você me falar nessa parte aí, você pode me perguntar. Fala um pouco dele para nós, do Onestino Guimarães. Fala para a gente. É muito, muito difícil.
A senhora chegou a conhecer? Mas eu sei do nome de pai dele, mãe, irmão, tudo. Sei das passagens da vida dele. A senhora conheceu todo mundo, então? Do Ernestino Guimarães? Não, só por livro. Por livro, Por né? livro. Uhum. Só que eu leio. Porque livro, eu já li livro de Aldo Arantes, Ernestino Guimarães, João Amazona. Uhum. Deixa eu ver. A saga do PCdoB, Elza Monorato, Então, a senhora sempre gostou de ler? o livro de Marighella, Carlos Marighella. Zé Dirceu. Zé Dirceu é meu amigo. Aí, falou, hoje é que eu não estou lendo, porque eu não estou enxergando, está difícil. Mas falou, coisa biografia desse povo, você pode me perguntar, do Pomar, Gabós, desse povo, você pode me perguntar tudo. Vamos falar um pouco das mudanças da cultura de Planaltina. Brasília chegou, trouxe a modernidade, mudou muita coisa com a criação de Brasília. A senhora acha que depois que Brasília chegou, as festas daqui mudaram? Como é que eram as festas quando a senhora chegou e como é que é agora? Houve mudança, mas continua. Houve mudança, porque quando eu vim para aqui, as festas eram sorteio. Não era escolha. É? Fala pra gente como é que era isso. Estranho. Eu não sei, assim, porque essa parte aí eu não sei, mas era dos Gonçalves, esse povo que fazia o sorteio, eu me lembro bem. Tinha um grupo que ia fazer parte da festa, aí fazia o nome e punha numa caixinha. Aí balançava, tirava o nome. Era aquele que tirasse o nome, não era eu escolher, eu vou. Era no sorteio. O festeiro do ano seguinte no ano seguinte. Sorteio. Aí era uma surpresa que todo mundo ia para a igreja esperando para saber quem era. Hoje, quando você vai para a igreja, você já sabe quem é. Mas era no sorteio. Entendi. E vai mudando, né? Antigamente, o almoço era de convite. Era quem tinha o convite. Que eu, quando menos, eu recebi muitos convites, mas eu fui num almoço, porque a dona da festa fez muita questão, que eu não achava justo. Não acho justo eu que posso comer na minha casa, vou comer a comida da festa. E o coitado não tem um convite. Hoje o Padre Paulo tirou. Hoje vai... Quando a senhora chegou era desse jeito? O festeiro do ano seguinte dependia de sorteio? Não, demorou muito tempo. Demorou muito tempo. Assim. Mudou o negócio de convite depois do Padre Paulo. Entendi. Se a senhora tivesse que deixar uma mensagem para as pessoas que vão morar aqui daqui mais uns 50 anos, qual é a mensagem que a senhora deixaria? A senhora mora aqui desde 66. Se a senhora quer deixar uma mensagem para o futuro, daqui mais 40 anos a pessoa vai ler essa entrevista da senhora hoje. Qual a mensagem que a senhora quer deixar? Olha, eu deixo a mensagem o seguinte, que eu acho que a pessoa tem que reconhecer aquilo que ele recebe. Eu sou muito agradecida à Planaltina, muito agradecida a todas essas famílias que me acolheram, porque, para te dizer a verdade, eu me considero planaltinense. Eu amo Planaltina. Se fosse para mim, meu marido quis mudar para Taguatinga, eu não quis. Eu acho que... E futuramente melhor vai ficar. Não é para mim, mas deve ser para minha família, porque eu tenho a família toda aqui. Eu só tenho um filho fora. Agora vamos fazer uma pegadinha com a senhora. Se a senhora fosse uma escritora e a partir desse momento fosse escrever um livro sobre a senhora em Planaltina, a senhora começaria por onde? Para a gente encerrar a entrevista. Eu começava pela minha chegada. E como é que seria essa história? Essa história é muito complicada. Essa história é muito complicada.
que eu vim assim clandestina. Fechou bem, com suspense, né? É, porque eu vim deixando até o marido para trás. Não, tem que contar um pouco para a gente encerrar a entrevista, né, Luciana? Dona Termina, conta por que a senhora veio, que a senhora queria criar os filhos da senhora. Conta pra gente. É porque eu toda a vida gostei muito de estudo, dou muito valor e ajudo qualquer um. Fala, é para estudar, o que eu puder fazer, eu faço. Eu não quero estudo só para meus filhos, para meu neto. Para mim, estudo é para todos, toda pessoa. Quanto mais carente, melhor tem que estudar. É verdade. Mas então, e meu esposo acreditava em fazenda. Ele era fazendeiro. Nós tínhamos fazenda, tinha tudo em movimento. E ele falava assim, vou comprar uma terra em tal ponto para fazer uma fazenda para os meninos, para fulano. Vou comprar terra para... comprei tantas novilhas para fulano. Eu falava para ele, eu não acredito em gado, eu acredito em diploma. Que coisa bonita. Gado para mim, coisa. E aí, ele me enrolou uns 3 anos. Eu comprei a casa lá e ele dava a casa de presente para o povo morar, aqui em Planaltina. E eu falei, conforme um ano eu perdi a paciência. Falei para ele, e os meninos crescendo. E tudo muito bom para lidar, os meninos. Tudo pequeno, porque a Ruth, que era mais velha, eu mudei, ela tinha 14 anos. Aí ele nem só os meninos ajudavam ele com gado, para tirar leite, para tocar gado, como ele nem emprestava os meninos para os amigos dele. Aí, conforme um dia eu perdi a paciência com ele, falei para ele, você aproveita os meninos que você puder esse ano. Você aproveita, manda, empresta para seus amigos, porque no ano que vem você não arranja um filho meu para você botar. Vamos mudar para Brasília. Para trabalhar. Aí eu estava com muita raiva, eu falei, nem que eu for para Taba bater roupa para o povo, mas meus filhos não vão trabalhar para vocês. Aí eu falei, doutor, nós juntei a bagagem e vim embora. Sério? Voltar a bagagem e vem para Brasília. Aí ele estava para a fazenda e eu tinha que fazer curso em Formosa, porque era obrigatório fazer, porque eu era professora. Eu peguei, deixei um dinheiro com a mãe, minha mãe morava comigo, e falei para ela, eu levo a 72 dos meninos, faço as matrículas, e quando for em janeiro, que eu vim em dezembro para Formosa, ficar até uns certos dias de janeiro. Quando for em janeiro, a senhora freta um caminhão, bota esses meninos em cima e vai. Porque naquele tempo até isso era difícil. Com certeza. Era um dia de viagem de lá aqui. Aí vim embora e vim para fazer o curso que eu fazia aí. E deixei o dinheiro, deixei tudo. Aí eu não peguei nada da casa nossa lá. Deixei tudo. Falei, se ele for, foi. Se ele não for... Eu vou sozinho com meus filhos. Fica aí. Aí, os meninos... Mãe pagou os meninos e veio embora. Quando ele chegou, não tinha ninguém na casa. É mesmo? E ela disse, eu acho interessante essa fala, que ela fala assim, virou para ele e falou assim, eu vou criar meus filhos onde cheira gasolina. Claro que não. Onde cheira gasolina. Aí assim que a senhora chegou com a mudança, os filhos da senhora vieram para cá e eu também deixei eu ir procurar minha esposa. Aí assim, depois que a senhora arrumou o caminhão, que botou os filhos e a senhora veio, logo em seguida ele veio. Não, minha mãe que trouxe, eu já estava em Formosa. Aí mãe veio com os meninos, ela saiu cedo, ele chegou à tarde, ou não sei como é que foi, e sei que ele chegou no dia que ela saiu. E quando ele chegou lá, que ele viu que não tinha ninguém, tinha passando uma caminhonete, ele pegou a caminhonete, quando minha mãe chegou aqui, ele já estava aqui. Agora vou contar para vocês muita coisa. E tinha uma cachorra que eu tenho intriga, que
porque eu não sou boa também, não. Aí, o amigo dele tinha um cachorro muito traiçoeiro, ele deu para ele levou. O cachorro foi um dia e derrubou meu menino. Eu fiquei com muita raiva, peguei o cachorro e dei. Ele ficou com muita raiva, porque eu dei o cachorro. Ele foi arranjou a cachorrinha, chegou com a cachorra e falou, agora quer ver quem é que dá essa cachorra? Eu fiquei calada, falei nada. Também, a cachorra ficou lá, criou. Aí eu falei para a mãe, ela era pequenininha, igual esse aqui. Eu falei para a mãe, ó mãe, a senhora põe as coisas no caminhão, põe o meu cachorro, que era grande, coisa. Agora a cachorrinha a senhora não leva. Ela não vai para Brasília. Essa é para ficar. A senhora não leva ela. Ela é de Josina, ele que fica com essa cachorra. Quando ele chegou, que ele achou a casa vazia, ele apanhou a cachorra, botou no carro, passou para a mãe na estrada do caminhão, mostrou a cachorra. E trouxe a cachorra para a A cachorra, e o meu cachorro ficou. Na hora de sair, não acharam o cachorro. Aí, inverteu, né? Aí ele foi, pegou o meu cachorro e deu, e eu fui lá e tomei. Acabou trazendo também. Tomei tudo. Nós encerramos essa entrevista aqui de maneira espetacular. Eu falei, eu também não era boa, não sou boa, não. Ai, meu Deus do céu. E dessas coisas são muitas. Pois é. E eu vou dizer para você, eu sou a mulher mais feliz do mundo. Graças a Deus. Porque o que eu queria fazer, eu fiz. Ela Todo mundo estudou, todo mundo formou. Eu vim para voltar, não voltei mais. Agora ela está com dificuldade de ler, eu brinco muito com ela, que a hora que você chega está lendo. A hora, e quando o livro está acabando, que está sem livro, ela já avisa para os meninos, ó, traz um livro. Só que agora ela está com dificuldade para ler. Mas menina, arrumou um celular. O celular, aí não escuta, aí o celular você já ligou no Bluetooth do aparelho, então agora escuta uma beleza também. Aí ali ela lê, ela assiste tudo agora com o celular. Nossa, tem uns canais ótimos de audiolivros. Livros em áudio. Depois eu vou buscar uns legais. Eu tirei corte e costura para masculino e feminino. Trabalhava quando eu trabalhava. A idade que a senhora tem, 1926, não foi ontem. Se 1926 está bem longe de nós. Para a idade que a senhora tem, a senhora está lúcida, com saúde, ó, é uma graça de Deus. Outro dia, meu geriatra pediu um teste de memória. Eu fui fazer, ele pediu, fiz, tirei 10. Não, mas aí o bom foi assim, ela tirou 10. Aí a psicóloga que estava aplicando o teste, ela falou assim, mas por que pediram esse teste para a senhora? Falar, não sei. Mas não tinha necessidade. Ela disse que pensou, ela disse assim, devolva o meu dinheiro, porque o plano de saúde não cobria esse teste. Aí ela disse que ela está lá, porque a senhora tirou 10 em tudo. Pensamento tudo muito organizado. Sim. Não entendi o porquê que pediu, né? Ela disse, pois é, eu também não entendi. Ela disse, porque eu sou fina, mas a vontade de eu pois é, se não tivesse dado, devolve meu dinheiro. Dentro de mim eu sabia. Agora não sei, mas... Pois é, mas a senhora está com a saúde 10. 2026 está próximo. 100 anos. Ave Maria, tá muito pesado. Não, senhora. Bate-papo ao vento. Bordadeira, costureira, professora, alfabetiza pessoas. Fala dos seus talentos. Quando eu vim para aqui, eu fiz muito, fiz até roupa de formatura, nem só para minhas meninas, como para as colegas dela. Vai. Mas hoje não dou para fazer nem barra. Uai, não enxerga, eu vou lá na máquina, está fazendo caracol. E o bordado? Eu bordei, tem até um começado aí, Ela mas... bordou até poucos dias. Mas tá ruim demais, eu troquei o óculos, mas não valeu, não. Entendi. Mas tá bom. E deixa eu perguntar uma coisa para a senhora que eu fiquei curiosa. Você já começou conversando com o seu Chico, falando que a senhora não era santa, não. Que a senhora fazia umas travessuras e que
escapulia de sua mãe, mas que quando sua mãe lhe descobria, você tomava Feia. umas peias. Feia. Quais eram as principais travessuras fora nadar no rio? E fala do nadar no Como rio é que também. é? As principais travessuras que a senhora fazia, que a senhora lembra, assim? Olha, Uma que você era tenta nadar, de respiro. nadar nos rios, Nadar nos rios. era roubar fruta nos quintais. De quem que a senhora roubava? Dos vizinhos? Só nunca gostei de boneca. Que era paradinha, né? É, mas esse negócio de povo ficar sentado boneca lá. Ah, não. O que mais que a senhora fez? A senhora fazia isso Não. sozinha? Fazia com... Pirraçava meu professor. E meu professor, ele puxava saco da minha prima e eu pirraçava ele. Você conhece Maria Lúcia, uma professora daqui? Não. Ela fala, mas Terlina, você é demais. Aham. A minha prima desenhava letra por letra. Assim, eles passavam uma tarefa, ela desenhava tudo igualzinho. E Caligrafia. né? Tudo que ela ia escrever era desenhado, florido. E ele gravava, que dava ótimo e tal. Eu sempre pago. Aí eu escrevia tudo. Era no horinho que eu fazia o trabalho. Aí ele escrevia, ele punha no meu caderno assim, capricho muito. Ótimo, ele dava para ela, né? Ótimo, excelente. E para mim, capricho muito. Quando ela conseguia melhor, quando ele punha visto. Que passou, mas nem comentário. Só melhorei de coisa quando a minha prima saiu da escola. Aí eu depois caprichava as coisas. Ele mas tinha uma certa implicância. eu escrevi, eu fazia tudo. Eu fazia tudo, mas eu fazia a letra de qualquer torta. Até hoje eu não tenho muita paciência de ficar sentada. Deixa eu te perguntar uma coisa. A senhora era filha única. Com quem que a senhora fazia travessura se não tinha irmão? A senhora tinha uns amigos lá em eu não tinha irmão, mas eu tinha as colegas. E as minhas colegas, a gente morava como eu moro aqui com a igreja, mais perto, aliás. E a mãe delas deixava elas muito à vontade, não corrigia. Então elas falavam assim, vamos. Eu falava, não vou não. Não vou não, a mãe briga. Ela falava, nós voltamos já, nós vamos correndo. Aí logo eu ia. E chegava, naquele tempo era fogão de lenha. Quando nós saíamos do rio, banhava, nadava no poço fundo. Quando eu saía de lá, saía doidinha com medo da taca, catava tudo quanto era pau seco, para fazer um feixe, para dizer que estava apanhando lenha. Apanhando lenha. Essa é boa. Firmino, pergunte. E o namoro daquele tempo, o namoro? Como é que era o O namoro? namoro era bom, não era igual esse de hoje, não. Como assim? Que tinha Eu de falo diferente? que quem namorava mais era a gente namorava mais pro namorado da amiga do que ela. Que essa que levava os recados, você que levava a carta, trazia as cartas. Em vez de namorar com o namorado meu, eu namorava com o namorado da minha. Aquelas cartas a gente recebia e ficava, ó. E como era? A menina gostava do menino e aí fazia uma pessoa de cupido levando a cartinha de um pro outro. Levava a carta. Levava a carta, as cartas. Tinha uns papéis bonitos de borboleta. E por que não levava ela mesma? Por que não, né? Tem uma Mas história. não, a Maria, se os pais soubessem que estava, podia não. E essa que ficava pra cima e pra baixo levando as cartas, se descobrisse não tinha problema, porque não era com ela. Não, aí não era, o namorado não é meu, Não é né? meu? E tinha festa. Aí
Vai começar a chamar de compadre. Dona só tá aí. Na bituca, né? E tinha festa nessa época? Ah, isso aí você chegou na matéria que eu gosto. Pois é. Como eram as Eu festas? dançava a noite inteira. Minha avó fazia 2 festas grandes no ano. Festa de matar vaca. A gente fazia biscoito até uma semana. Fazer doce até não ter mais. Que coisa boa. E as festas tinham novena. Cada noveneiro fazia um baile. E eu dançava todos os bailes até a hora que... E minha mãe não perdoava, tinha que trabalhar. Ela falava assim, se não der para trabalhar de manhã, não pode ir para a festa, não pode dançar. Eu dançava a noite inteira e eu ia fazer biscoito. Mas nunca deixei de dançar para ir cá de coisa, não. E como é que eram as danças dessa época? Era dança coladinha ou dança separada? Coladinha. Coladinha. Como que era? Era mais lentinha, mais rapidinha? É marcha, valsa. Depois foi aparecendo outras modas mais coisas, mas a princípio era tudo coisa, mas era muito bom. E minha mãe falava assim, pode dançar a noite inteira, não ficando no canto. Eu não era besta para ficar no canto. Dançava a noite inteira. Sua mãe não gostava de travessura, mas também tinha travessura que estava permitida ali. Não, minha mãe foi muito boa. Ela soube me criar, porque se ela não batesse tanto. É que eu falo, esse dia, o meu menino que está na Itália, ele me liga, mãe, não levanta agora não, está muito cedo. Eu falo, no tempo que eu queria levantar à tarde, eu nunca levantei, agora que minha mãe não perdoava, eu tinha que levantar cedo. Falo, nem que fosse para varrer terreiro, para molhar a horta, para outra coisa, mas tinha que levantar. Então eu fui criada assim. Eu falo, de casa tem 2 coisas que eu não faço. Passar pano de casa e passar roupa. Passar pano de casa porque eu não fui criada passando. Primeiro que as casas eram de chão batido. Não era de azulejo, né? Pois é. Não precisava, era vassoura. E outra que sempre minha mãe tinha uma pessoa para trabalhar. E passar roupa porque eu nunca gostei. Eu não passo porque eu nunca gostei. Tá certo. Eu também não passo roupa, não. Às vezes eu saio amassada, as pessoas me olham e falam... Não. Hoje a gente já estão fazendo uns tecidinhos que não precisa, né? Pois é. Não, e o negócio é o seguinte, as coisas que você foi criado fazendo, as coisas mas que não foi criado fazendo, eu não gosto, não. Com certeza. Com certeza. O tempo vai mudando, mas os hábitos da gente costumam ficar né, apegados à nossa juventude, à nossa infância, à nossa maior parte da vida. Me fale de mais travessura da senhora já adulta. A senhora falou assim, essa frase foi engraçada. Eu nunca dei mole pra ele não, falando pro seu marido. Que é? Que a senhora nunca deu mole pro seu marido, que a senhora foi travessa também depois de adulta, né? Contou a história do cachorro, mas falou que fez... Não foi pouco, não. Não, grande. Se eu contar para vocês... Conta, a gente quer ouvir. Se eu contar para vocês vão achar que essa velha é meia doida. Não. A gente está se inspirando aqui. Quando eu mudei para aqui, meu marido era muito sistemático. Era difícil. Era daqueles fazendeirão difícil. Aí... Tinha a zona aqui. Bem perto aqui. Família daquele Bazar Brasília para lá, ninguém saltava para lá. Aí, minhas companheiras, tinha uma turma aí de grupo de igreja, falou assim, nós podíamos abrir um grupo lá na zona. Aí... Eu falei assim, mas se eu falar isso, Josinho não vai dar a bronca danada.
Falei, vocês podem abrir que eu vou. Aí, O medo é quem vai converter quem, né? aí elas... E tinha a Maria Ricarda falar assim, nós vamos rezar na casa das primas. Falei, agora já sei. Aí eu preparava toda quarta-feira de tarde, de 3 horas. Eu falava para a Josina assim, ó, vou rezar lá na casa das primas. As primas de Maria Ricarda. Eu não sabia. E ia rezar lá, né? Era as primas de Maria Ricardo. As primas de Maria Ricarda. Todas. Aí eu falei, mas isso não tá bom não, né? Uma hora vai descobrir, então, é melhor é falar logo. Aí que foi um dia que ele estava assim bem humorado, eu cheguei para ele e contei, falei, não, ó, as primas lá, ela até não fez questão, não brigou não. Aí eu fiquei, moço, mas eu fiz uma amizade com esse povo lá. Aí fiz amizade, quando foi no meu aniversário, elas reuniram, fizeram festa para mim, fez bolo, tinha bolo confeitado, tinha balão, tinha tudo. Ganhei vestido, ganhei sapato. Isso é a Vila Vicentina? Não, A zona de aqui não. Mas vamos passar por lá para te A mostrar. zona Meretriz, Como é que chama? a zona boêmia da boêmia da zona. Tá, mas só fala o nome claramente para mim. Zona do Baixo Meretriz. Zona do Baixo Meretriz. ZBR. Aí elas fizeram. Aí minhas companheiras nenhuma conseguiu ganhar nada de presente, mas eu ganhei muita coisa, ganhei festa, tal e tudo. Mas eu nunca cheguei para uma e falar para elas assim, vocês vão para o inferno, vocês é pecado, coisa. Falar, meninos, vocês é novos, vocês precisam estudar, então vai trabalhar, essa vida aqui passa e tal. Nunca falei para elas que era errada, nem que era pecado, nem nada. Mas mostrava ela o caminho. Teve muitos que saíram. Aí teve uma que mudou para lá, onde o Hotel Barrigão. Aquela ali era uma menina. Aí ela que foi a cabeça da festa para mim. Aí quando ela mudou para lá, ela falou para mim, você vai lá passar uma tarde comigo. Eu falei, eu vou, minha filha, uma hora eu vou. Aí tem um cara muito brincalhão, falou, você vai encontrar os conhecidos lá. Eu falei, eu não sou besta para ir. Eu falei, cara, eu vou, mas não vou. Você tá achando aí? As primas, então, eram carentes de reza. Era carente de reza, as primas. Tinha carência por rezar, né? A igreja que a senhora era ligada era essa aqui, a São Sebastião? Como é que é? A igreja que a senhora mais ia era essa aqui? Não tinha essa aqui, né? Era lá na igrejinha São Sebastião. Lá na São Aquela lá, Sebastião. em frente Lá, à casa do apontei pro lugar errado. Em frente à casa do Madalena. Sei qual é. Eu falo que Deus é tão bom para mim, que me mandou para Planaltina, me pôs bem pertinho da igreja, tudo para mim. Meus Perto da meninos. igreja e perto das meninas, que acabou tendo uma relação afetuosa com a senhora. Pois é, quando eu vim, as escolas que os meus meninos estudavam, tudo era perto. E assim como isso, meus filhos são muito bons para mim, eles desejam adivinhar meus pensamentos. Então, o que é que eu quero? Verdade. Posso falar que eu não... A biografia da senhora está completa, a trajetória de vida. Assim como isso, eu dou para fazer. Mas esse meu menino que estava aqui, sem ser o Donizete, ele vai todo dia, 6 horas da manhã, me dar os remédios que eu tenho que tomar de manhã. Todo dia eu acordo e espero. Eu posso fazer, mas ele vai. O outro que está na Itália, que foi esses dias para lá, todo dia ele monta a minha cama, que eu tiro os cobertores, põe na guarda-roupa de noite, ele vai, põe tudo, arruma. Donizete dormia aqui uma vez por semana, mas eu não achei justo. Ele dormia comigo, que tinha 2 mais, e deixar Eliane dormir sozinha, dispensei.
Mas foi eu que dispensei, não foi ele. Aí Márcia dorme uma vez por semana, Ruth dorme uma vez por semana, Divinato, que mora em Águas Claras, dorme uma vez por semana. Organi dormia, eu dispensei. Porque A rotina dela ela trabalha e coisa. cansativa. Ele fala, o que é que eu quero? Se eu falar eu quero, ele está pronto. Agora eu não vou porque as pernas não dão. Mas eu O que vou... a senhora fez por eles, hoje eles retribuem. Que coisa boa. Aí, Quanto tempo a senhora ficou casada? Até quando? 50 anos? 50 anos. Mesmo a senhora aprontando tudo isso que a senhora aprontava, jogando o cachorro domo no lixo, deixando a mais de 100 quilômetros. Ia fazer 50 dia 26 de dezembro, ele morreu dia 2. E ele deixou o gado para trás? Uai, quando ele morreu, a gente já tinha vendido tudo. Ele acostumou com o cheiro da gasolina? Uai, Teve que acostumar, né? aí ele trocou de lá para a fazenda aqui. Depois ele ficou muito doente, vendeu. Aí, ele cadeia. E agora deixa eu perguntar só uma coisa. Mas eu nunca fui... Eu tinha, quando eu casei, eu que mexia com minha fazenda. Porque eu não tinha irmão, não tinha pai, né? Era eu. Mas eu nunca fui apaixonada por... A senhora falou em vários momentos que a senhora, desde que ajudou os peões a escrever, quando era bem nova, falou que quando a senhora era bem novinha, quando a senhora era bem nova e começou a dar aula na escola, que a senhora ensinava os peões a assinarem os nomes, a senhora falou também que em algum momento chamavam a senhora de mãe dos pobres. E a senhora me falou que a senhora teve muito problema porque a senhora tinha esse pensamento de um mundo, né, onde as pessoas tivessem mais oportunidade e as pessoas onde a senhora convivia tinham outro pensamento, né? A senhora falou de direita, esquerda. De onde que a senhora tirou essas ideias, já que a senhora era cercada por pessoas de direita? Eu não sei. Surgiu assim na cabeça. E o que a senhora pensava que tinha que transformar no mundo para brigar e bater de frente com essas pessoas? Minha mãe tinha condição de pagar, de me pôr para estudar. Toda a vida eu fui assim muito de fazer amizade e tudo. O que depende de eu ajudar uma pessoa para ele estudar, eu ajudo. Eu sonhei com um diploma, não só de meus filhos, como de qualquer um. Eu fico empolgada quando eu vejo um menino esforçando o que eu puder. Se for para comprar um material, se for para pagar um negócio, o que tiver no meu alcance, eu faço. Porque é tão bom. Por eu não ter estudado, o pouco que eu estudei me serve muito. Então, é porque hoje em dia, aquela escolinha nossa não é nada. Para aquele tempo era bom. Lesse uma carta, escrevesse outra, fizesse as 4 espécies de conta, estava uma beleza. Mas hoje não for diploma, porque eu falo assim, a moça que trabalha comigo, eu falei para ela, chamei ela, falei para ela, ela é uma pessoa elegante, bonita, falei, Daiane, você é uma menina bonita, nova, não merece ficar servindo doméstica. Vai fazer um curso, vai estudar, coisa. Aí ela calou, não me falou nada. Eu conversei com Marcela. Marcela estava no semestre, porque ela falou, ó, dona Terlina, se ela quiser fazer o curso, eu já estava encerrando, mas ela me liga, me passa os documentos que eu ainda preencho as vagas. Eu cheguei e falei para ela, ó, eu consegui para você. Você liga para Marcela e passa o número do seu documento para ela, que ela faz. Ela calou, não falou nada. Eu falei, uai, não posso fazer nada, né? Engravidou. Agora está com a menina no braço. Está comigo, mas eu falei, mas é o que ela queria. Porque eu incentivei, arrumei vaga. Tinha uma outra que morou comigo 12 anos, que a pessoa que trabalha comigo já 3
Duas trabalhou mais de 12 anos. A outra, mas quando eu encontrei, ela veio trabalhar para mim, eu incentivei, ela não quis estudar. Engravidou, eu ajudei ela a criar a menina até 12 anos. Aí ela ficou muito ruim, muito pirracenta. Aí foi um dia eu também não sou boa. Foi um dia ela falou, eu vou me embora, pode ir. Aí, vai. Aí olha a mim, não, vamos controlar para cumprir a vista. Não, comigo ela não come. Amanhã ela vai embora. Botei para ir embora. Não, pago a vista, mas não quero. Foi. Mas a menina tinha 12 anos. Agora tem essa aí. Olha, meus pecados. Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. A senhora já escreveu muitas cartas na vida? Se eu recebia? Se escrevia muitas cartas? Escrevia e recebia. Eu tinha um livro que chama, como é que é, gente? Só de norma de carta, como é que é? Esqueci agora. Manual? Não, Fala sobre carro. esqueci. Ele só tem norma de carta. Carta bonita, carta amorosa, carta de cobrança, tem tudo. Mas ficou lá. Ó, deixa eu lhe contar uma coisa. A gente vai para as escolas agora e a gente vai botar as crianças, os jovens, né, de 14 anos, para escreverem cartas. Os jovens de 3 escolas que a gente vai trabalhar, vai ter na Fercal, aqui em Planaltina e Sobradinho. Eles vão trocar cartas, os alunos, entre as escolas. Não, eu te dizer uma coisa. Agora há pouco eu tenho um neto que faz medicina. Ele chegou e falou para mim assim, vovó, escreve uma carta para mim. Eu falei, menino, 2 anos que eu não escrevo carta. Não, mas a senhora vai escrever uma carta para mim. Aí eu disse, eu vou escrever. Peguei e escrevi uma carta para ele, inventei um bocado de coisa lá, e pus lá na carta, mandei. Aí quando veio a minha neta, vovó, escreve uma para mim. Não vou fazer isso, não. Aí todo mundo queria que eu escrevesse carta. Eu falei, o povo de hoje não sabe escrever carta. Para botar na fala da história. O povo de hoje, a meninada de hoje não sabe escrever carta. Aí eu falando para ela assim, a gente escrevia assim a carta, essas mal traçadas linhas. Assim. Aí, não, escreve uma para mim. Não vou escrever mais, não. Está saindo fora Da linha. Mas, deixa eu lhe perguntar, os meninos de hoje em dia, eles não sabem o que é carta. Eles não têm a mínima ideia, eles nunca escreveram uma carta na vida. então, A senhora pode contar para eles qual que é a diferença de hoje em dia, que é tudo muito rápido na internet, para aquela época que você escrevia a carta com sua letrinha, mandava, esperava chegar, a menina levava a carta do namorado para a namorada. Qual que é a magia da carta? parece que a gente sentia mais, assim, como que diz? Você pegava uma carta assim, para abrir, para ler, você sentia uma emoção, né? Hoje você não vê mais nada. Hoje parece que o pessoal acabaram o amor um pelo outro. Né? Hoje, assim, eu acho que eu sou meio... Minha amiga disse que eu tenho muito vocabulário que o povo não vê. Eu sou meio desusada. Conta, se eu fosse uma jovem de 13 anos, me conta o que é uma carta, porque eu não sei. Me conta o que é e qual que é a emoção de uma carta. Pois não, é que eu te digo para você, era uma emoção muito grande. E talvez se você receber uma carta, você vai ficar emocionada. Porque às vezes tem pessoas que escrevem umas cartas tão bonitas, tão delicadas, meigas, coisa amorosa. Então você lê e sente coisa. Mas o povo não sabe hoje. Se você duvidar, você pede um menino para escrever uma carta. Dá conta não. Vai dar, vocês vão ver. Agora eu te digo uma coisa. Eu falava assim, para fazer matemática com as 4 espécies de conta, eu aprendi um pouco fração, mas nem tanto.
Eu falava, hoje eu olho para essas matemáticas do povo, não sei nem onde é que, o que é que faz, não entendo nada, não sei. Se eu perguntar agora, eu vou vir para cá, para ficar olhando mais para cá, tá? O professor Chico Mendes fez uma pergunta muito bonita para a senhora, que foi da mensagem, que foi a última pergunta, né? Esses alunos das escolinhas que a gente vai trabalhar e que a gente vai levar nessa proposta dos pioneiros para eles estudarem as pessoas mais antigas, o que a gente vai pedir nas escolas? A gente já explicou isso para ela? O que a gente vai fazer? Não? Já, né? Só revisando. Os alunos, eles vão chegar em casa e eles vão procurar entre os vizinhos, entre os avós, quem é antigo de Planaltina, para contar essas histórias que a senhora está contando para a gente, só que em casa, na vizinhança deles, enfim. O que a senhora diria para os jovens em relação a conhecer a história de quem é antigo? Olha, eles iam aprender muita coisa que eles vão, se eles não ouvirem, eles vão morrer sem aprender. Muitas coisas que a gente ouvia naquele tempo, que hoje você não vê mais, né? Então, muitos conselhos, muitas coisas que aconteciam. E também o seguinte, eu ainda te falo mais uma, que atrás de hoje a liberdade está tanta que os meninos estão ficando perdidos. Eu falo para você uma. Cachorro hoje é mais bem tratado que menino, de antigamente. Você vê hoje cachorro passeando, tem ração própria, tem veterinário, tem isso. Menino de antigamente não tinha nada disso, não. E qual que é a importância, dona Otelina, de fazer isso que a gente está fazendo? De escutar essas histórias, não deixar essas histórias se perderem. Né? Essas histórias que a senhora está contando pra gente, se ninguém escuta, elas se perdem no tempo. Qual que é a importância de parar para escutar essas histórias de vocês? Olha, acredito que não faz bem que vocês estão me ouvindo. Tá certo. E algum recado para as crianças, para elas? Tem que ouvir. Tem que ouvir os mais velhos. Tem que ouvir. Fala olhando para cá. Tem que ouvir, tem que obedecer. Hoje em dia, tem muitos filhos que não ouvem o pai, não ouvem a mãe, não obedecem o professor, nem nada. E como que vai ficar? Antigamente, o povo ainda dizia assim, o professor é segundo o pai. Hoje, professor não significa nada. O aluno faz o que quer. E esse trabalho também vai incentivar muitos alunos a escreverem, porque os alunos têm tanta dificuldade de escrever bem, como de ler bem, e não tem costume de ler livros. Agora com o computador ainda pior ficou. A gente vai incentivar a fazer isso. Que incentivo a senhora como professora dá para eles escreverem bem, aprender a escrever? Não, mas eu acho que é muito importante. É muito importante a pessoa, da vez que tenha recurso que não precisa, mas o saber não é muito. Minha avó dizia que o saber acaba com o dono. Com certeza. Fechou com chave de ouro. Obrigada, dona Otelina. Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.